Oi, oi, tudo na paz? Vamos falar sobre oração em línguas, para a alegria da maioria. Bom, vamos ser bem diretos, que esse assunto já rolou aí nos comentários e na minha vida aqui também. Então, vamos lá. Oração em línguas seria idiomas? Bom, se você quer acreditar nisso, mas vamos falar sobre. Vamos lá. Vamos começar falando sobre Pentecostes, tá bom? E vamos fazer essa balança de oração em línguas e idiomas. Por que Pentecostes? Porque em Pentecostes acontece isso, né? Cada pessoa, ela entendeu na sua própria língua. O Espírito Santo desce, as pessoas começam a falar outras línguas, e aquele mover, e chegam pessoas ali, cada um falava uma língua, e elas entenderam em suas línguas. Então, oração em línguas seria idiomas. Bom, o que dizer de Pentecostes? Pentecostes foi um momento assim que precisava ser um marco. Foi a primeira vez em que o Espírito desce para habitar em nós. Então, e com as línguas precisava ser um marco, certo? Com sinais e maravilhas. E de fato foi. Alguém me fala se isso não é impactante. Cada um entendendo a tua própria língua. E deixa eu até recapitular os pontos que eu marquei aqui. Algo importante. Vamos pegar o texto. Atos, lá pelo capítulo 2, no versículo, deixa eu ver. O 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. E aí as pessoas foram chegando. O versículo 7, muito admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então, falar em outras línguas é falar outros idiomas. Bom, como eu disse, Pentecostes, sinais e maravilhas foi um marco, então eu creio que as pessoas oraram em línguas, elas estavam orando em línguas, e aquelas pessoas entenderam no teu idioma. E veja só, muito admirados exclamaram: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Bom, se eles estivessem falando, se a oração em línguas fosse idiomas, e eles estivessem ali cada um falando em uma língua, por que tanto espanto? Por que aquele povo não podia aprender o idioma? Naquela época, o espanto deles me traz o quê? Que cada pessoa, não que cada um estava falando uma língua, um idioma. Eles estavam orando em línguas e de cada um indivíduo saía mais de uma língua estrangeira. O Dura falando de língua vai ficar essa de idioma e línguas, né? Mas vocês conseguiram entender? Esse espanto deles, essa surpresa, você vê aí que algo sobrenatural aconteceu de fato. De cada pessoa estava saindo mais de um idioma, enfim, e não, eles só estavam orando em línguas e estava acontecendo isso. Eu creio firmemente nisso, e essa surpresa deles me traz certeza desse entendimento. E aí eu deixei aqui, fiz várias perguntas a mim mesma para realmente entender esse lado do idiomas. De cada pessoa saiu mais de uma língua, porque surpresa, correto, se não então, tá correto aquela pergunta de cada um saiu mais de uma língua, porque senão não haveria surpresa, enfim. Por que dessa forma? Para não haver dúvidas, o Espírito Santo veio para habitar em nós, foi um marco, como a gente já falou. E um outro ponto bem interessante que tem no próprio Atos, que é muito importante, escute isso, porque o que mais se tem é, como eu queria esse dom, e sei lá o que, enfim. E em Atos ele afirma que é para todos. Eu vivo falando aí nos comentários, é para todos, minha gente, porque o Senhor iria dar só para alguns algo que nos edifica. Enfim, é para todos. No capítulo 2 de Atos, no versículo 39, fala o seguinte: olha só, guarda isso aqui pro resto da tua vida e para de falar bobeira. 39. Porque assim, ai meu Deus, muitas coisas. Vamos tentar fechar todos os pontos. Aqui a gente vai ter dois pontos muito importantes. Primeiro, a gente vê ali Pentecostes.
Ah, então sempre o Espírito Santo vai vir aqui. Para eu testificar que eu recebi o Espírito Santo, eu preciso de algo com muitos sinais e maravilhas, precisa acontecer. E não, eu sempre digo isso e aqui a gente vê que aconteceu o Pentecostes e depois Pedro mostra como isso iria continuar acontecendo. Olha só, lá no versículo 38, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Ótimo, descer as águas do batismo. Então receberam a dádiva do Espírito Santo. Simples assim. Aceitou Jesus, batizou, recebe a dádiva do Espírito Santo. Simples assim. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Quem é chamado? Quem é chamado pelo Senhor Deus? Aqueles que o aceitam, aqueles que são batizados, eles são chamados pelo Senhor e atendem esse chamado. Todo aquele que atendeu o chamado do Senhor vai receber o teu Espírito, entendeu? Não, é só para alguns. Não, para todos. Pedro continuou a pregar, advertendo com insistência os seus ouvintes. Aqui, olha só, isso mesmo. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes. Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu acho que era esse aqui, verso 38. Isso, aqui ele ensina como que vai ser mesmo, de uma forma muito simples, e aqui a gente sempre fala aqui, você aceita o Senhor, é batizado e recebe o Espírito Santo. E vem tudo junto com o Espírito Santo, inclusive o falar em línguas. Aqui eu anotei Atos 19, então vamos lá ver o que foi que eu anotei, que nem eu lembro mais, diz lá no verso 4. Aqui, ai meu Deus, perfeito, perfeito, era isso aqui que eu tava procurando em Pedro, mas foi Paulo. Ai, Jesus, obrigada. Olha a simplicidade disso aqui. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, olha só, ele fala isso, assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos, é aqui que eu quero chegar. Paulo limpou as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Impôs as mãos, recebeu o Espírito Santo, começou a falar em outras línguas. Ah, não, essas outras línguas, esses idiomas. Gente, para que diacho que Deus ia querer ficar derrubando idiomas? Ai, para pregar em outros povos e tal. Mas é para todos. E cadê o meu idioma? O meu idioma? A gente estuda para aprender outros idiomas. O Espírito Santo capacita? Sim, se você buscar em Deus, nada para Deus é impossível, Ele te capacita em todas as coisas. Mas assim, oração em línguas é uma oração, falar em outras línguas é uma oração e de edificação. Ela vem com sinais e maravilhas, sim, quando o Senhor tem propósito nisso, mas ela é para edificação. Ah, não, mas esses textos aqui trazem essa não vou usar a palavra confusão, porque não há confusão na palavra. Mas o que eu posso dizer? Aqui eu trago o meu entendimento do meu coração e outra pessoa tem o entendimento do idioma. Eu trago o entendimento da oração em línguas e a pessoa traz o idioma quando se fala de falar em outras línguas. E eu tenho muito convicto no meu coração porque é no que eu creio e o outro também. E os textos, ele deixa isso em aberto. Você precisa se aprofundar neles e nas entrelinhas para falar, aqui, mas não é nada... É que pra isso eu sou suspeito, porque pra mim é muito claro. Mas, tá bom, vamos falar, a gente falou aqui sobre o acontecimento de Pentecostes, sobre como Paulo, Pedro orava e descia o Espírito Santo, as pessoas falavam em outras línguas, mas esse outras línguas fica aí, oração, idioma, e eu deixei aqui os meus pontos, para mim não faz o menor sentido ser idiomas, e as entrelinhas ali entregam que é algo muito espiritual e profundo.
Mas enfim, como a gente pode chegar em algo realmente sólido? Em todos os outros textos que falam sobre oração em línguas. Aqui teve esses acontecimentos e realmente as pessoas entenderam em idiomas, enfim, eu bato o martelo mais uma vez, que eram sinais e maravilhas para marcar aquele momento. E marcou, né? Foi bem impactante. Mas, e todos os outros textos que falam sobre oração em línguas? Eu separei eles aqui e são muito claro que não é sobre idiomas. Aconteceu o lance de idiomas lá atrás? Aconteceu, sinal e maravilha. Mas não é sobre idioma, não tem como ser sobre idioma. Eu fiz aqui a batalha do oração e idiomas. Eu vou pegar o primeiro deles aqui, eu não lembro muito bem como nem tá cada um, mas 1 Coríntios 14, se eu não me engano, foi esse texto que me confrontaram esses dias nos comentários, e o mesmo texto que era usado para falar que oração em línguas era idioma, pra mim tá muito claro que não tem como ser idioma. E vamos ver como que isso chega no seu coração. Bom, 1 Coríntios 14, 2. Pois, veja só, primeiro eu vou tentar trazer aqui para vocês o que aconteceu, né? Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, onde que ele fala? Que achei. Tá, em 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. E aí alguém falou assim pra mim, claramente, ele está falando de idiomas, porque ele falava mais idiomas do que todos, e glória a Deus por isso, e ele era um homem estudado, enfim, tá. Mas esse capítulo 14, ele é todo falando sobre esse dom, que é para todos, todo falando sobre o falar em línguas, oração em línguas. E vamos ver o que ele fala sobre, olha só, no 14:2. Pois quem fala em línguas é o mesmo que falar em línguas. Ele tá falando da mesma coisa. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês no 18. E no 2, até o 18, até depois, ou não, até o 18 ele vai falando sobre esse falar em línguas. E o que ele fala sobre no 2? Quem fala em línguas fala apenas com Deus. Eu posso falar com Deus em qualquer idioma? Sim, mas eu falo apenas a Deus. Em idiomas eu falo apenas a Deus? Não, eu falo com os homens. E o versículo continua. Pois ninguém mais o entende. Idioma se entende. Na verdade, é a forma em que a gente se entende. E em espírito fala verdade ocultas. Tem outras versões que não fala a homens, se eu não me engano. Idioma justamente é para isso. Mas o falar em línguas que ele está falando aqui é muito claro que só fala Deus, não tem como ser idiomas. Como eu falei, a gente, depois dos acontecimentos, a gente vai para os textos que falam sobre o falar em línguas, para ver de fato o que é oração, é idioma, e textos não falta. Você pode falar o que quiser da oração em línguas, mas que não tá na Bíblia, não tem como, porque tá certo que os outros. Eu acho que no 4 fala, quem fala em línguas fortalece a si mesmo. E ser idioma. E é interessante aqui que ele tá falando sobre oração em línguas e profetizar. Ele o tempo todo fala que é melhor que profetize. Só que atenção, que ele estava ensinando como fazer os cultos, como agir no culto. E de fato no culto não adianta eu ficar orando em línguas, porque oração em línguas é eu e o Pai, algo pessoal, edificação pessoal. E para o outro, para edificar o outro, é preciso de palavra, de profecias. E aqui ele ensina justamente isso, mas deixou muito claro, esses textos, ele está ensinando isso, ele tem esse outro objetivo, mas graças a Deus que ficou aqui e nos traz tanta certeza de que a oração em línguas, ela edifica, ela é uma chave poderosa. Você não quer usar? Beleza, mas, gente, que preciosidade que temos. Eu marquei aqui também o 14:10. Ai, meu Deus. 14:10 acaba com tudo, eu acho. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. 14:10 acho que vai acabar com tudo, mas vamos lá. Há muitos idiomas no mundo. É de idiomas que a gente quer falar? Vamos falar de idioma. Há muitos idiomas no mundo. Antes disso, o que ele fala? Ele tá falando, gente, meu Deus, que trem bonito demais. Vamos ler esse texto inteiro. Não, lê esse texto inteiro. Há muitos idiomas no mundo. E todos têm sentido.
Mas, se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem dons que fortalecem toda a igreja. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Lembrando que ele está falando do culto. Se você quer usar no culto, precisa ser assim, assim, assado. Pois se ora em línguas... Por que eu deixo isso bem claro? Porque aqui ele não está acabando com a oração em línguas, com o falar em línguas, não. Ele está meio que acabando no culto, né? Mas ele não tira o poder disso se você faz na tua casa, só você e Deus, por uma busca pessoal. E nós precisamos de buscas pessoais. Tanta gente aí que começa a servir, começa a querer ajudar os outros, sendo que não foi ajudado. E nós temos quem para nos ajudar? O próprio Espírito de Deus. 14. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora. Quem que não quer isso? Isso é idioma, minha família. Mas eu não entendo o que estou dizendo. Porque alguém estrangeiros mesmo, é dois estrangeiros, alguém que é do céu, o Espírito Santo, e nós que ainda somos aqui, nós somos do céu também, né? Amém. 15. Aí ele continua, eu acho que era esse 14 que eu queria mesmo. Mas aqui tem muitos textos maravilhosos. Eu não anotei mais. Ah, meu Deus do céu, a pessoa é doida. Olha só, eu tô aqui, né? Tem aqui, ó. Se prepare, eu não quero falar de oração em línguas, vou falar de oração em línguas. Verso 15 a 17. 15 e 17 fala assim: então o que devo fazer? Orarei no Espírito, também orarei em palavras que entendo. Então aqui a gente fecha mesmo que ele estava dando um ensino de como que era para ser feito dentro das igrejas. E o que eu falei, que a oração em línguas é algo pessoal, mas muito importante. Quem que não vai querer isso? Então vamos ler o 15 e 16. Então o que devo fazer? Orarei no Espírito, também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito, também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês o que entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que o ouvem. Então, na igreja, para que todos façam juntos, que é a intenção da igreja, né? Todos faziam culto juntos, que a gente fale na língua que nos entendemos. Em oração em línguas é você e Deus. Mas quem que não quer algo que é você e Deus? Ai, vamos lá. Então, 18 eu tinha anotado, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Eu chego aqui, eu mudo a ordem todinha que eu tinha escrito aqui. E aí eu boto aqui, idiomas, impossível. Contudo, ele só, para as pessoas, palavras compreensíveis. Ele fala que dou graças que oro em línguas mais do que todos vocês, né, Paulo? Só que ele fazia isso, ele, né, para edificação dele. Quando quando ele ia visitar as igrejas, ele falava palavras compreensíveis. Inclusive, eu tô aqui te ensinando, é tão profundo falar que eu tô te ensinando, a gente tá aqui meditando juntos. Para que a gente medite juntos, eu tô falando da língua que a gente se entende, sério. Eu vou chegar aqui, para isso eu preciso buscar ter a interpretação dessas línguas. Eu não tenho, não. Então eu vou falar o nosso idioma, a língua que a gente se entende. O verso 20, a gente tá começando a encerrar. Já foi uns 20 minutos, eu não me controlo. O verso 20, ele fala algo, irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Para entender isso aqui, não adianta você ser infantil. Você precisa entender que é algo sobrenatural e ir em Deus nisso aqui. Porque senão você vai achar que é idiomas. Olha, de onde tira isso? Senão você vai achar que não tem na Bíblia. Tem gente que chega aqui e fala, não, onde que tá na Bíblia esse negócio? Sei lá, o que tá aqui? Tá tudo aqui. Então não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês. Quando fala que é pra gente ser como criança, com relação ao mal. Mas sejam maduros no entendimento. Amém? Ai, tem mais aqui, gente. Pois as escrituras dizem, falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim este povo não me ouvirá, diz o Senhor.
Ai, lábios estrangeiros, outra nação, outra nação de outro lugar, e realmente é alguém celestial que está fazendo isso por nós. Lábios, e aí eu fui nessa profecia aqui que tá lá em Isaías 28:11, e eu coloquei algumas outras. Ai, como que é o nome? Não é traduções, não. Chega de falar de idioma. Coloquei outras versões que elas usam palavras como lábios garguejantes e por outra língua. Se eu não me engano, é garguejante, que é ininteligível. Não pode entender. Não inteligível. E aí, por que eu fui atrás dessas palavras? Porque a gente está fazendo a balança com o idioma. E o idioma, ele é o quê? Ele é totalmente inteligível. Essas palavras não estão adaptadas. Ele é justamente uma forma de expressão, uma forma de se entender. E as línguas estranhas gemidos inexprimíveis, totalmente o contrário, que ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. Totalmente o contrário dos idiomas, que é uma forma de expressão, de se expressar, de se comunicar. Ai, vamos ver o que mais eu anotei aqui pra gente fechar. A gente tá na última pedacinho ali. Fala o que quiser, só não pode falar que oração em línguas não está na Bíblia. Deixei isso aqui é muito importante, gente, porque como as pessoas falam isso? Ai, doida! Não está na Bíblia isso? Mais ou menos assim. Bom, em vários textos. Então não pode se falar que não está na Bíblia. E eu acho que se pode afirmar também que não pode falar que é idiomas, gente. Tudo o contrário do que o idioma é. E aí eu fechei com Marcos 16:17. E tá 1 Coríntios 14:39-40 também, vamos ler. Que acompanharão os que creem. Aí eu falo mais uma vez, cadê meu idioma? Se vai acompanhar os que creem, não é idioma, gente. Nem todo crente fala em vários idiomas. Não, a gente fala em línguas estranhas mesmo. Choricantarabala, soriandarás. Isso aqui não se dá para entender. Idioma se entende. Isso aqui só fala Deus, não fala homens. O idioma é justamente para um homem falar com o outro. Então, não, mas o que aconteceu em Pentecostes? Gente, sinais e maravilhas. Era preciso que fossem daquela forma naquela época. E o Senhor pode fazer de novo quando Ele quiser e quando for necessário. Mas a gente vê depois Paulo, Pedro? De forma simples, impõe as mãos, o Espírito Santo vem, essas pessoas falam em outras línguas. E essas outras línguas é faladas em outros lugares e dita que só fala Deus, o homem não entende, edifica a si mesmo e diversas coisas que não são funções do idioma e a gente sabe muito bem. Eu vou pegar esses últimos textos e a gente fecha. Eu acredito que é isso. Marcos 16:17. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. A gente falou sobre isso, né? Acompanharão os que creem. 1 Coríntios 14:39-40. Gente, tá um calor aqui. E eu fiz o favor de não ligar o ventilador hoje para não acabar com o áudio de vocês, né? Vocês conseguirem ouvir na Santa Paz. E não fui pro quarto também, pro ar que tá escuro. 1 Coríntios 14:39-40. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas. Amém, igreja. Amém, igreja. A todo momento, Paulo ensina, repetindo a como agir dentro das igrejas. Então, ele fecha. Gente, esse aqui é o final de todo esse negócio que ele está ensinando para não ficar... As línguas não é ali para o povo, é para você. Ele fecha. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Aí você entende tudo que Paulo fala ali, que é melhor profetizar, enfim. Para que tudo seja feito com ordem e decências. As línguas, a gente já leu os outros textos, que é para edificação, enfim, é para você. Mas que não proíbam falar em línguas. E não é idiomas, porque proibiriam os idiomas. Não, não é. Orar em línguas é algo sobrenatural, uma chave poderosíssima, então não perca tempo, a use. Você viu que é simples.
Simples. Pega a tua mão, impõe sobre a tua cabeça e declare sobre você mesmo, o Espírito Santo. Abre essa boca e começa. Edifica. Judas 20. Edifiquem a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.